sejam bem-vindos a mais um videocast do Breast Shaping Group, o videocast para quem faz oncoplastia e reconstrução mamária. Hoje eu tenho o prazer de estar com minha querida amiga Luciana Limonde para discutir um artigo muito interessante. É um artigo publicado por autores brasileiros que fazem a comparação entre o uso da incisão no sulco inframamário e a incisão periareolar na adenectomia, tanto profilática quanto para tratamento de câncer de mama. É um estudo muito interessante porque a gente tem pouca informação publicada sobre isso, né, Lu? Exatamente, eu achei assim fantástica essa ideia desse estudo desenvolvido pelos amigos, colegas aqui no Brasil, tentar entender como é que o tipo de incisão ele pode afetar as taxas de complicação, né? Quando começou a mastectomia, nipple sparing, a adenectomia, o clássico era aquela incisão radial no quadrante superexterno da mama, uma incisão que permite um campo muito bom, abordagem direta na axila, mas ela tem sempre algo que nos incomodou muito por bastante tempo, que é a retração da ferida e o deslocamento para o quadrante superexterno do mamilo, e que esteticamente era algo que sempre nos incomodou bastante. E aí, com a evolução da técnica da adenectomia, a gente veio essas novas abordagens, né? Pela areola, pelo sulco, mas até que ponto a escolha dessas incisões afetariam no grau de complicação? E aí a gente vai buscar isso na literatura, e realmente é muito escasso o que a gente tem na literatura, né, Paulinha? Hoje a gente trabalha com uma série de incisões, né? E todos os estudos que foram publicados até hoje são estudos que, quando você avalia por incisão e o número de pacientes, a gente acaba não conseguindo ter uma informação muito clara, né? Um número significativo de pacientes onde foram utilizadas essas incisões. Por isso que eu achei esse artigo tão interessante, porque ele abordou as duas que hoje em dia a gente tem usado mais, né, Lu? Então, esse artigo, que é um artigo que foi publicado em 2023, é um estudo retrospectivo e traz todas as características do estudo retrospectivo. Então, obviamente, algumas informações podem sofrer algum viés, mas o que eu achei interessante também é que todas as cirurgias foram performadas por uma única equipe. Então, isso acaba trazendo mais segurança, né, maior estabilidade no sentido de conduta cirúrgica. Esse estudo ele comparou o uso das duas incisões, tanto a que foi para a adenectomia no sulco inframamário e as periareolares. Foram avaliadas 152 pacientes e, no total, foram 180 procedimentos, porque algumas foram submetidas à adenectomia bilateral. Então, quando se avaliou o número de complicações, foi-se utilizado um total de procedimentos que foram 180. Pacientes operadas de 2015 a 2022 e foram avaliadas retrospectivamente as complicações nos primeiros 3 meses de cirurgia. Exatamente. Paulinha, o estudo também eu achei que, em termos de metodologia, a escrita foi uma metodologia muito bem desenhada. Eles utilizaram, inclusive, uma ferramenta para orientação de publicação desses estudos transversais, ou desses estudos observacionais, que é o STROBE. Então, tem vários checklists que são necessários, e esse estudo realmente está muito bem escrito, apesar de ser retrospectivo, mas ele está muito bem amarradinho em relação às coortes que foram avaliadas, né? E aí, dentro de um único centro e com a mesma equipe cirúrgica, eu acho que isso foi um grande diferencial, né? Então, assim, eles analisaram em relação aos pacientes várias variáveis, fizeram análises univariadas e as análises multivariadas, contendo idade do paciente, o tipo, a indicação da cirurgia, se profilática, se terapêutica, a localização desse implante, se pré-peitoral ou subpeitoral, o peso da mama, o volume do implante que foi colocado. Todas essas variáveis, foram muito bem pontuadas, além das comorbidades, né? Paciente com hipertensão, o IMC aumentado, doença cardiovascular, doenças autoimunes, problemas renais, tabagismo, todas aquelas morbidades que a gente sabe que influenciam também nas taxas de complicação.
Mas o fato é que foram 43 complicações, né? 23,9% dentro dessa coorte de 152 pacientes operados, né, Paulinha? Eu achei super interessante a descrição, né, detalhada que eles colocam sobre como foi realizado esse procedimento cirúrgico. Então, para a cirurgia realizada pela incisão do suco intramamário, foi utilizada uma incisão de 6 a 8 centímetros que não ultrapassava, né, seguindo o sulco mamário e não ultrapassava a linha axilar anterior. E que ele não deixou nenhum predeterminado qual seria a espessura do retalho, então não tem, né, 5 milímetros, 1 milímetro de retalho, foi acompanhando do ponto de vista anatômico as faces superficial da mama e tiveram retalhos que ficaram mais espessos e retalhos que ficaram mais finos, seguindo a própria anatomia da paciente. Na descrição de como foi feita a cirurgia periareolar, houve variações no sentido de que algumas cirurgias foram com incisão periareolar superior, mas deu-se preferência à incisão periareolar inferior por conta da vascularização, né? Para a gente não perder a vascularização que vem principalmente do pedículo ali, da região medial, supermedial da mama. Com a extensão ou não de até 4 centímetros dessa incisão lateralmente à incisão periareolar. Então, não houve uma conformidade no sentido de que todas as periareolares foram iguais, mas se deu preferência a esse tipo de incisão periareolar. Os retalhos foram feitos com eletrocautérios, né? Então, não foi utilizada tesoura, foi para a metodologia que a gente acaba usando. E a gente sabe, né, Lu, que fazer a incisão, a cirurgia, essa dissecção pelo sulco inframamário, a depender do modelo da mama, é um grande desafio. Se você não tiver um material adequado, um afastador iluminado adequado, se seu auxiliar não estiver acostumado a fazer esse tipo de cirurgia, pode ser um grande desafio. Exatamente. Eu acho que toda a adenomastectomia pelo sulco inframamário, ele vai começar com a escolha desse instrumental, né? Uhum. Você ter uma válvula que permita você chegar até a união de quadrantes superiores, em torno dos 13 centímetros, né? Você ter um bisturi com a ponta muito delicada, eu costumo utilizar aquelas ponteiras coloradas, que são bem fininhas, para realmente a gente ter um manejo nesse retalho sem muita tração, né? Porque costuma que a própria ferida, a incisão no sulco, ela termina, se você não tiver cuidado, muito judiada na manipulação cirúrgica, né? No caso do paper, né, 43 complicações, em termos de análise, essas complicações foram 27 pacientes com a técnica periareolar e 16 pacientes com a técnica do suco inframamário. E aí, a complicação, a principal, foi a necrose. E aí, 17 pacientes com necrose, né, do CAP, nas pacientes submetidas à técnica periareolar, e 9 pacientes com a incisão no sulco inframamário. Em relação à questão das análises, né, foi feita análises multivariadas para ver volume de mama, volume do implante, idade dos pacientes. Em relação a essa análise, o que foi visto foi que a idade das pacientes submetidas à técnica periareolar era em torno de 47 anos, da incisão no sulco inframamário por volta dos 43 anos, então todo mundo ali na mediana de pré-menopausa. O peso, a gente vê nas pacientes da periareolar com peso da mama em torno de 312 gramas, então a mama maior, né? Enquanto as pacientes do sulco inframamário, uma mama menor, em torno de 246. A gente já vai o viés de escolha do cirurgião talvez se expressando aí. O volume de implante foi maior na técnica periareolar, implantes de 440 cc de volume versus na do sulco 410. Então, assim, olhando para a escolha da incisão, termina que a gente costuma ver numa mama maior, com a areola mais alargada, essa escolha da periareolar, porque você até permite
um campo, um acesso melhor, né? E aquelas mamas menores, a mama com pouca pitose, a gente tem visto, isso é uma questão de escolha nossa, a técnica no sulco inframamário. Não é isso, Paulinha? Me fala o que é Super que você tem, o que é concordo. que você enxergou aí desses dados nessa análise multivariada. Eu enxerguei praticamente as duas pacientes na minha frente. Aquela paciente que a gente indicaria a incisão periareolar e que eu acho que ela naturalmente, por ter uma mama maior, por ser uma paciente que geralmente é mais sobrepeso, né? Por ser uma paciente que a gente talvez tenha um pouco mais de dificuldade, uma sobra de pele maior, de fazer a incisão pelo supramamário, talvez esse seja o viés até da própria complicação um pouco maior da pele areolar. Eu acho que são pacientes que talvez tenham performance, de uma maneira geral, diferente daquela paciente que a gente faz a incisão pelo sulco e aquela que a gente sabe que vai conseguir fazer, realizar a cirurgia, que são geralmente pacientes mais magras, com uma mama sem uma sobra de pele muito grande, né, que é uma paciente que a gente consegue, eventualmente, isso o próprio estudo mostrou para a gente, ficar mais confortável de deixar uma prótese até no pré-peitoral do que quando a gente faz a incisão periareolar. Né? Então, dentre os resultados, o que mostrou justamente é isso. A maior complicação foi no grupo que fez a incisão periareolar, né? Foram 27 pacientes versus 16 que fizeram pelo sulco intramamário, e a principal complicação foi necrose de complexo areopapilar, e eles dividiram em graus, e foi em grau intermediário, e dividiram também o tipo de reconstrução, né? Pacientes que fizeram a reconstrução pré-peitoral e os pacientes que fizeram retropeitoral. E a gente vê que na pele areolar, poucas vezes a equipe cirúrgica se sentiu à vontade de deixar essa prótese sem uma cobertura muscular, fazer uma pré-peitoral. Eu, particularmente, tenho ainda um pouco de receio, mesmo quando o retalho é muito bom, né? Um retalho que a gente vê que é viável, fazer um micidão pele-areolar e deixar uma prótese pré-peitoral. Eu não sei qual é a sua experiência, se você tem essa coragem. Eu ainda não tive nenhum caso. Eu sempre faço retropeitoral e tento ainda fazer cobertura completa. É, nas pacientes que a gente, que a gente tem que deixar aqui, e o estudo nos traz isso, né? É que existem as pacientes que a técnica periareolar vai ser a melhor, sim, sem Uhum. dúvida, né? Mas realmente, devido a essa taxa de sofrimento da questão do CAP, que é muito mais um sofrimento por bloqueio mesmo ali, pela incisão, pela fibrose, né, pelo trauma direto, do que uma Uhum. dificuldade de microvascularização, né, de ponta de retalho, como a gente fala. Mas eu coloco atrás do músculo quando escolho a técnica periareolar. Isso é uma questão minha de segurança, realmente eu não faço pré-peitoral, não. E não é difícil a depender da paciente. Eu, particularmente, também gosto bastante de expansor, né? Apesar de, até no próprio resultado do estudo ter dado que as pacientes que utilizaram o expansor fizeram uma proporção maior de seromo, que é até esperado, porque você acaba ficando, né, com uma loja muito maior preenchida, para a viabilidade do retalho, do próprio complexo areopapilar, você já não ter essa prótese comprimida microvasculatura já no pós-operatório, acaba sendo um fator de segurança. Então, em algumas pacientes que eu vejo que têm indicação de fazer pedreolário, mas são pacientes que têm comorbidades que podem trazer complicação desse retalho, eu me sinto muito à vontade de usar o expansor. E assim parece que a equipe cirúrgica que conduziu esse estudo também optou, em alguns casos, de colocar o expansor, né? Exatamente, exatamente. Eu sei que existe uma tendência hoje de já querer colocar prótese, mas eu sou muito pacienciosa nesse sentido. Eu não vejo problema em fazer uma cirurgia em dois tempos, em colocar o expansor e depois trocar. Pelo menos eu nunca trabalhei com nenhuma perda de reconstrução, optando por esses dois tempos. Eu acho que a gente fica mais segura, a paciente fica mais segura também. Sem sombra de dúvida. E para quem está entrando dentro, dando os primeiros passos nessa parte de reconstrução, utilizando os materiais de próteses, assim, a gente fala diariamente, leva um expansor para a sala, né, Paulinha? Uhum. Porque Não, realmente é o eu nosso mesmo depois grande de amigo. velha, agora eu ainda levo o expansor para a sala. A gente nunca se arrepende de ter o expansor na Exato, é sala. o nosso grande amigo
E assim, no tempo cirúrgico, no momento que você vai fazer a reparação, bater uma dúvida, escuta o anjo da guarda, bota o expansor, né? Ele nunca vai lhe deixar na mão. Essa é uma mensagem que a gente fica, não é o escopo da discussão da gente, né? Mas eu acho que faz Mas, parte a gente mas deixar faz essa parte dúvida. sim, porque a escolha da incisão, por esse estudo mostrou que impacta nos desfechos de complicação, né? Então, é importante a gente entender que não é tanto faz fazer pelo sulco, fazer QSE, fazer perareolar. Vai ter aquelas pacientes que a gente vai precisar indicar melhor a incisão perareolar, a incisão no sulco. Hoje, realmente, eu tenho abandonado a incisão no QSE, ao menos que a gente precise tirar ali pele naquela região, pela questão oncológica, de infiltração de pele, o que for. Mas hoje, praticamente, as minhas mastectomias nipoperisperio têm sido pelo sulco, e realmente, numa mama maior, uma paciente com coxim maior, nessas pacientes, eu faço perareolar, mas eu coloco submuscular, e na maior parte das vezes, a minha casuística é muito mais com expansor do que com prótese direto, Paulinho. Uhum. No estudo, o número de pacientes que foram reconstruídas com prótese superou as que foram usadas no expansor. Mas eu acho que isso também é escolha pessoal e as duas abordagens estão certas a seguir, né, a própria experiência do cirurgião. E em relação à literatura sobre esse assunto, é uma literatura bem escassa, né? O próprio artigo cita que isso que tem uma literatura escassa, traz para a gente um estudo coreano que avaliou 275 pacientes, mas dentro dessas pacientes eles estudaram múltiplas incisões, né? Mais de 30 incisões. Então, como é que você vai avaliar 275 pacientes justamente as incisões que hoje a gente mais usa, a perareolar e a do segundo mamário? Então, acabam sendo dados mais fracos, mas mesmo assim o resultado foi semelhante. Perareolar complica mais e a principal complicação é a necrose. Exatamente. A gente tem na literatura, até o próprio paper pontua na parte da discussão, é uma meta-análise de 2019, mostrando 51 estudos, né? E mostrando também nessa meta-análise que houve mais necrose do CAP, em torno de 18% na incisão perareolar, em detrimento de 6% na incisão no sulco inframamário, né? Uhum. Mas existem muitas variáveis, né? De confundidoras, e eu acho que um ponto muito positivo, apesar de ser um estudo retrospectivo, foi que eles conseguiram avaliar as duas abordagens com a mesma equipe cirúrgica e com Uhum. as pacientes do mesmo perfil demográfico, né? Então, com características muito semelhantes uma da outra. Eu acho que isso a gente consegue enxergar melhor os dados com essa escolha de critério de inclusão. Eu acho que é um artigo bastante prático, né? Porque ele envolve tomadas de decisões que a gente tem dentro da nossa rotina, um estudo muito bem feito, e a mensagem final que fica é: as duas incisões são duas incisões aceitáveis, indicadas e factíveis, e a gente vai personalizar a nossa indicação conforme, né, o tipo de tumor, conforme a própria indicação oncológica, conforme a melhor via de acesso dentro daquilo que a gente precisa fazer. Então, de novo, o planejamento e o bom senso na hora de indicar são sempre nossos amigos para a gente evitar ao máximo, né, a possibilidade de complicações. Exatamente. Paulinha, eu acho que a gente foi muito feliz em escolher esse artigo, porque é um artigo de publicação nacional, né? Isso, e assim, dentro da oncoplastia mundial, o Brasil sim se destaca, né? Se destaca em publicações. Essa publicação do nosso colega, amigo Pimentel, foi uma publicação que foi muito bem descrita, tem publicado bastante. Isso também é algo que a gente se propõe a fazer dentro do Breast Saving Group, né, Paulinha? Uhum. Eu acho que é fortalecer cada vez mais a oncoplastia nacional, fortalecer, nós temos uma experiência gigante, né, uma formação muito diferenciada em relação aos outros cirurgiões
que trabalham com mastologia, né, com câncer de mama. Europa, Estados Unidos, é o cirurgião de mama. Eu acho que a formação mais completa que a gente tem é aqui no Brasil, onde a gente tem uma abordagem global, que vai desde cuidar do paciente ali em relação aos fatores de risco, cuidar do paciente dando o diagnóstico, fazendo a cirurgia, reparando o dano e ainda seguindo essa paciente. A gente é muito bem formado nesse sentido e forma bastante colegas bem no Brasil nesse sentido, né, não, Paulinha? Eu acho que é por isso que a mastologia é tão apaixonante. Dá para você fazer o que você quiser, o que você mais gostar, dentro da área de rastreamento, de Exatamente. diagnóstico, de tratamento, de cirurgia. Obviamente, vão ter colegas que não gostam dessa parte de reconstrução mamária, porque são cirurgias que complicam mais e mudam completamente a nossa rotina, né, de pós-operatório, nossa rotina de tempo cirúrgico. Mas tem aquelas pessoas como nós que a gente acaba gostando, se apaixonando e querendo fazer, ensinar cada vez melhor para pessoas que estejam interessadas em fazer também. Então, Então, é isso. a mensagem realmente do curso, desse paper é essa. Ambas as abordagens são aceitas, mas um pouco mais de cautela em relação à pera-areolar, porque o que a gente tem visto pode realmente dar mais complicações, mas são complicações necrose no CAP, de moderada, mas é aquela história, selecionar a paciente, né? É isso aí. Quero agradecer você, doutora Luciana Limonge, que Eu dispensa apresentações por essa conversa, por essa parceria da gente ter discutido esse artigo e ter estudado juntas isso, e de ter convivido nesse nosso projeto que tem dado só alegrias para a gente. Com certeza, Paulinha, é uma alegria imensa estar aqui com você, estar aqui junto com esse time, que faz cada vez mais a gente estar estudando, se aprimorando, né? Querendo realmente, eu costumo falar assim para um todo, fazer o bem sem olhar a quem. E aí, quanto mais a gente se aprofunda e aprimora, quem ganha é a nossa paciente. Isso aí, ó, um grande beijo, obrigada a todos que nos assistiram ou nos ouviram, e podem ficar atentos para o próximo videocast do Breast Saving Group. Até mais.